que o que Deus quer comigo e com você é de fato uma relação, é um encontro. Que Deus não tem outro interesse a não ser o encontro. A gente transformou Deus numa religião, e a religião é uma deturpação da relação. Tem gente que vive as suas relações num espírito, numa perspectiva religiosa. E a religião é basicamente um processo de vantagens. Você precisa fazer algo para obter algo. E você também precisa não fazer algumas coisas para não ser de alguma forma punido. A gente percebe isso em muitas relações. Eu atendo muitos casais e às vezes o que você percebe é exatamente isso. É uma estrutura criada institucionalmente falando, tradicionalmente falando, culturalmente falando, que demanda algumas responsabilidades e obrigações. Pura e simplesmente. Gente que já não sente mais alegria no outro, já não tem mais prazer no encontro. Gente que marca horário para fazer amor, gente que não atende fora do horário. Gente que tem dificuldade em perdoar. Gente que está disposta a punir, dependendo do que o outro fez ou deixou de fazer. Isto vai gerando um ambiente onde as pessoas se toleram, se suportam, mas não como um suporte, se suportam como alguém que não tem mais o que fazer ou não tem uma alternativa melhor para fazer. O outro vai se transformando neste ser que, apesar de ter um vínculo emocional, cultural, social, eu, na verdade, desenvolvo uma relação de amor e ódio. Uma relação onde nem sempre o prazer está ali embutido. Onde a minha energia, na grande maioria das vezes, está na manipulação do outro. Em fazer com que o outro seja do jeito que eu quero. Onde sempre que alguém ganha, todo mundo perde. Sempre que alguém consegue se impor nesse processo, de alguma forma a relação ficou prejudicada. E eu estou fazendo esta analogia com o processo de um casamento, que muitas vezes me chega, porque ele é muito bom para exemplificar, às vezes, a nossa relação com Deus. É interessante que o Evangelho trata da relação entre Cristo e nós, como sendo a relação entre o noivo e a noiva. A igreja sendo a noiva do Cordeiro. E aquela relação que Deus, desde o princípio, desejou ao querer se fazer em nós. Porque a palavra de Deus vai dizendo que Ele nos quis à sua imagem, conforme a sua semelhança. Um Deus que queria se procriar. Um Deus que queria se criar em mim e em você. E a gente faz isso com iguais. A gente faz isso com família. Eu brinquei aqui na semana passada dizendo que o meu filho costuma lavar a louça à noite. Mas eu não tenho o meu filho para que ele lave a louça.
Eu tenho meu filho para beijar, para abraçar, para o encontro. Às vezes o papel de educar me coloca em conflito com o meu filho, né? Mas o desejo do meu coração, o anseio do meu coração é pela relação. E a gente transformou aquilo que deveria ser uma relação entre pais e filhos numa estrutura religiosa, onde eu tenho formas, maneiras, e preciso conhecer estas formas e essas maneiras, se eu quiser ter deste Deus, desta divindade, alguma bênção que em nossa sociedade e cultura, ou na cultura evangélica brasileira de uma forma geral, se configura sempre num bem-estar, numa cura, num projeto meu que alcançou algum êxito, de tal forma que Deus passa a ser este fornecedor de algo que eu necessito, mas que eu adquiro a partir de uma manipulação dessa divindade, tendo em vista um rito, um comportamento, uma roupa, uma música, um lugar, uma penitência. E eu chamo de bênção, então, os meus projetos realizados. Mas, de fato, estar com Deus por estar não faz muito sentido. Estar com Deus por Deus, eu não sei nem como fazer. Invocar Deus sem ter necessariamente uma razão que não seja Ele mesmo, é algo que é difícil para mim. Eu estou sempre cheio de demandas, de insatisfações, dizendo do meu caso mesmo. Então é difícil me encontrar com Ele e não demandar dele alguma coisa. Mas fazer da relação com Deus uma estrutura de conveniências, onde a minha preocupação passa a ser eu mesmo, passa a ser um Deus que tem a condição de atender a minha demanda e por isso eu o elogio, ou eu canto um louvor, ou eu vou a uma comunidade de fé, ou eu leio a Bíblia, ou estou disposto a uma prática espiritual como o jejum, como a oração, ou sei lá o que mais. Não que você não deva pedir as coisas a Deus, eu estou dizendo quando a relação se configura apenas nisso. Quando a gente começa a entender Deus como alguém de quem eu posso obter vantagem, ou quando o outro lado também se faz presente a ideia de um Deus que irá me punir à medida que eu não cumpro um comportamento esperado por Ele, um padrão desejado por Ele. Ele também tem a condição e o poder de me castigar. Neste caso não é a bênção, nesse caso é o castigo. Nesse caso não é o interesse, nesse outro caso a ideia então é o temor, mas o temor sendo entendido como medo e não como respeito. Nós vamos transformando então esse ambiente do culto num ambiente falso, num ambiente de interesses, num ambiente amedrontado, num balcão de negócios. A vida vai se transformando nessa realidade onde eu vivo nessa gangorra entre o desejo de ser abençoado e o medo de ser castigado, e Deus passa a ser então esta entidade que tem este poder de ora favorecer os meus objetivos pessoais, ou de pelo menos não complicar a minha vida, de não me castigar, de não me fazer bater o carro, de não me fazer adoecer, de não permitir que o ladrão roube a minha casa, de permitir que eu consiga um emprego, de permitir que, enfim. Tudo isso pode ser colocado diante de Deus. Deus é diante de quem a gente apresenta as nossas petições e somos instruídos a fazer isto. Mas não podemos esquecer que o fundamento disso tudo deveria ser a base lá de Gênesis 1:26, ou seja, a relação. Assim como num relacionamento entre pais e filhos, entre homem e mulher,
o que deveria sustentar a nossa aproximação, o nosso encontro, o nosso casamento, o nosso namoro, deveria ser o outro, deveria ser a relação em si. Mas normalmente a gente faz lançar sobre alguém as expectativas das minhas frustrações, esperando que esse alguém consiga então me satisfazer e me tornar feliz. De cara eu já apresento a minha insatisfação naquele momento. Porque eu espero que essa pessoa tenha a condição de responder, de corresponder às minhas expectativas sobre uma relação. De tal forma que, se ele encaixar nessa perspectiva de conseguir fazer tudo o que eu gostaria que ele fizesse, eu me sinto feliz. E de não fazer tudo o que eu gostaria que ele não fizesse, então eu vou me sentindo, entre aspas, feliz com essa relação. Sem perceber que não existe uma relação. O que existe é um caminho de mão única. Alguém andando e amando a si mesmo. E fazendo do outro esse elemento de satisfação própria, pessoal. Sem entender que o relacionamento é um encontro. E que o amor só faz sentido porque é o encontro de errados. É o encontro de pessoas que falham. É o encontro de pessoas que têm rachaduras, carregam traumas, valores. E que na hora que as coisas não se coadunarem, não se encaixarem, quando a sua expectativa for frustrada, a única razão pela qual você poderá insistir na direção desta vida, desta pessoa, é o amor. O amor cobre uma multidão de erros, uma multidão de pecados. O amor não encobre, não esconde, o amor banca. E este é o protótipo da relação com Deus. Só que no nosso caso, na nossa relação com Deus, é difícil Deus estar errado. Na grande maioria das vezes somos nós. Mas é interessante porque a dimensão do certo e do errado, que foi naquilo que nós transformamos a nossa aproximação de Deus, a religião trabalha com o certo e com o errado, com o pode e com o não pode, mas é exatamente esta dimensão de certo e de errado que sacrifica a relação. Todas as vezes que eu tenho problema com a Lili do ponto de vista relacional, o que está em xeque é quem está certo e quem está errado. E a grande questão é que nós comemos deste fruto, e este fruto nos colocou como aferidor do certo e do errado. De tal forma que jamais o outro estará certo. Se você quiser, você sempre terá razão. E nisso já se estabelece uma cisão. Quando você está certo, há uma divisão entre você certo e o outro errado. Já não há mais relacionamento. Por quê? Porque não existe relacionamento entre desiguais. Quando Deus olhou e tinha feito tudo e achou que tudo era muito bom, mas que todos os animais tinham a sua correspondência, viu que o homem não tinha. E disse: não é bom que o homem esteja só. Mas o homem estava só? O homem tinha toda a criação. E não só toda a criação. Ele tinha também Deus. Mas nessas duas pontas
existem dois complicadores de um relacionamento verdadeiro. Porque de um lado ele tem uma criação que depende dele, que existe por causa dele, do homem, e do outro lado ele tem um Deus de quem ele depende. Nesse sentido, eu posso estar me movendo aqui por culpa ou por dever, e estar me movendo nessa direção por interesse ou por medo. De tal forma que a relação está sempre em xeque. Então Deus dá ao homem aquilo que é fundamental para se ter uma compreensão, um entendimento, uma consciência do que é ser e do que é ser alguém numa relação. E então faz uma mulher que lhe é idônea, que lhe é correspondente, alguém que interdepende dele, de quem ele também interdepende, para que não haja mais desequilíbrios e ele possa provar aquilo que Deus quer ter com ele. Que tipo de relacionamento Deus quer ter com ele. E é tão interessante que toda a obra do Cristo tem como objetivo nos fazer um com Deus. Junto com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. É o que o Senhor ensina lá em João 17, que eles sejam um, como nós somos um. E nesse sentido, existe um elemento fundamental que a igreja tem negligenciado como fator de relacionamento com Deus no Evangelho. E eu quero ler 3 textos com vocês e a gente vai pensar sobre eles e a gente vai encerrar o nosso papo. O primeiro texto está em Mateus 18, 20. A palavra de Deus diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Romanos 11, 6. A palavra de Deus vai dizer: mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E o terceiro é Efésios, um texto muito conhecido, capítulo 2, verso 8 e o verso 9. E o texto vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, esta salvação não vem de vocês. É um presente de Deus, é um dom de Deus. E para que fique claro o objetivo, que essa salvação, esta fé, este combo espiritual é um presente dado por Deus, eu preciso ratificar que não existe uma outra maneira de se tocar nesta esperança, neste presente, nessa salvação, nesta fé, a não ser pela graça. Então o texto ratifica que não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça é um elemento fundamental do Evangelho. Quando a gente entende esta perspectiva relacional que Deus propõe no Evangelho e em Cristo, entre nós e Ele. A graça tem sido mal compreendida, mal entendida. A graça, ela é uma inversão de mente. A gente não consegue compreender como alguém que começou a trabalhar às 6 horas da manhã, num período que se estende até às 6 horas da tarde, ou seja, num período de 12 horas de trabalho numa vinha, pode receber igual ao cara que entrou às 5 horas da tarde. A gente não consegue compreender como que isso pode ser justo, porque nós trabalhamos com uma realidade de mérito, nós trabalhamos com a realidade de negócio, de comércio.
E mesmo que o contratante tenha dito às 6 horas da manhã, você não quer trabalhar para mim que eu te pago um dia de serviço? E mesmo essa pessoa tendo aceito, obrigado, me contratou para eu trabalhar para você, você vai me pagar um dia de serviço, então eu vou lá trabalhar um dia para você. No final das contas, quando ele vê o cara que chegou às 5 horas da tarde recebendo o mesmo que ele, o que poderia significar uma bondade desse empregador para alguém, empregador esse que tem o direito de fazer com o seu recurso o que bem quiser, ele entende aquilo como uma injustiça, porque ele trabalhou mais do que o outro. Ele não consegue mais se satisfazer com aquilo. Ele acha que aquilo é injusto, que ele deveria receber mais. Mas você não acordou comigo aqui o denário pelo dia de trabalho? Combinei, você não estava feliz com isso? Estava, até que você resolveu ser bom com alguém. Mas quando você resolveu ser bom com alguém, ser gracioso com alguém, ser benigno com alguém, eu me senti num prejuízo, eu me senti avultado, porque eu espero que você use a lógica da justiça. Mas será que nós queremos de Deus mesmo que Deus seja justo conosco? Você quer que Deus trate você no olho por olho, no dente por dente? A justiça é sempre para o outro. Tem uma frase, uma expressão que diz assim: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Basta as regras. Só isso já é o suficiente. Para que a graça pudesse caber na nossa cabeça mesquinha e caída, que despreza a relação e que está então sempre sorvendo a vida das pessoas na direção da gente mesmo, inclusive a vida de Deus, ou que está disposto a isso e que é estimulado a isso dentro de um processo que se propõe a apresentar Deus, inclusive. Quantas pessoas aqui, ou no nosso país, que são cristãs, mas que vivem com medo de Deus ou que vivem interessadas em Deus? Quantas pessoas que lotam as comunidades de fé em todo o nosso país, mas que está lá objetivando uma vantagem, uma cura, uma bênção, um casamento, um negócio qualquer. Como esse discurso faz sentido? Como faz sentido para a gente esfolar os nossos joelhos ou abrir as nossas carteiras ou fazer um grande esforço na direção dessa divindade, esperando dela uma ação mais impressionante ainda? Afinal de contas, eu me dediquei, eu me esforcei, eu me comprometi. Mais ou menos como o filho que fica na parábola do filho pródigo, que foi obedecendo a vida inteira, só para adquirir direitos e razões, para um dia tacar na cara desse pai: há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma ordem tua? E você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Onde aquilo vai me distanciando do outro, onde eu não consigo celebrar o meu irmão que volta, afinal de contas, todo o meu bem, tudo aquilo que eu chamo de certo, e que eu fui fazendo durante toda a minha vida, não porque certo eu era, mas para que direitos eu acumulasse, e para que distinto eu fosse do meu próximo, todo este bem me tornou uma pessoa pior, má. É isso a grande realidade que a gente vê se você for sincero consigo e com aquilo que você percebe da igreja em nossa cidade ou país. O espírito é anticruz, é anticristo, é anti-evangelho, é anti-relação, porque é uma relação pautada no medo e no interesse. É um Deus quebra-galho. Um Deus que eu não posso nem mirar contra ele porque eu tenho medo dele.
Se andando certo as coisas já não estão tão bem, imagine se eu falar aquilo que eu sinto. Mas a grande sacada do Evangelho aponta para uma realidade onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Cordeiro, o Senhor garante a sua presença. De tal forma que a base do culto é o encontro, é a relação. E perceba que nesse texto ninguém fala de erudição, ninguém fala de teologia, ninguém fala de dogma, ninguém fala de rito. Fala de ter pelo menos 2 ou mais pessoas que de fato se encontrem. Que não somente estejam perto, mas que de fato estejam próximos. Sejam próximos um do outro. Aquela condição de discernir o outro, de discernir o corpo. O que nós vemos acontecendo, como falamos aqui no domingo passado, são raves religiosas, onde uma multidão celebra a individualidade, onde cada um está ali para obter de Deus o seu querer, onde olhar para o próximo serve se aquilo também me gerar uma diferença, uma deferença diante de Deus, uma vantagem, ou social, ou cultural, ou religiosa, ou mesmo espiritual, segundo o qual Deus, vendo eu fazendo alguma coisa, vá me retribuir. Igrejas cheias de gente só. Igrejas lotadas de gente que estão ali por causa de si. E não por causa de Deus e muito menos do próximo. Mas não entendeu que, assim como Adão precisou do outro para a relação com Deus, ninguém se apresenta diante de Deus sem o irmão. A primeira coisa que Deus vai perguntar é: onde é que está o seu irmão? E você não vai adiantar dizer assim: acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Ele vai dizer: aqui no meu reino é assim. A primeira coisa que estabelece o culto é pelo menos 2 ou 3 pessoas que estão ali dispostas ao encontro, e ao encontro somente. Que estão ali para olhar no olho do irmão, que estão ali para olhar, para se alegrar com o irmão, para chorar com o irmão, porque não se ama a Deus a não ser no próximo. Não adianta, você pode ficar 24 horas por dia no seu quarto orando. Você não verá a Deus a não ser no outro. É assim que Deus come, é assim que Deus se veste, é assim que Deus é visitado. É quando a gente vê no outro Deus, encontra no outro Deus, vê no outro a expressão do culto. Eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive doente, vocês foram me visitar, estive preso e fostes me ver. Quando? Quando você olhou para o lado, quando você se importou com o próximo, quando você compartilhou com alguém, quando você não pensou só em você. É ali que você me alimentou, é ali que você me cobriu, é ali que você me visitou, é ali que nós nos encontramos. Esse discurso de que venha para Deus, que se você estiver solteiro irá casar, se estiver pobre vai enriquecer, se estiver doente irá sarar, é o maior, não digo o maior, mas um dos maiores inimigos da mensagem do Evangelho. Ter irmãos é ter problemas. A relação nos coloca em problemas. Eu atendendo um paciente, ele disse assim: eu não gosto de dar trabalho para ninguém, mas também não gosto que ninguém me dê trabalho. Eu digo: é por isso que eu estou aqui atendendo você. Ué. Porque você não tem relação, irmão. Você se associa, mas você não se relaciona.
Esse calo evita a sua dor. Você não sente a dor, mas também você não sente o carinho. Você pode nem ligar se o outro lhe critica, mas também não vai entrar o afeto do outro para além da sua camiseta. Você escolheu a não relação. Você escolheu estar perto, mas não estar próximo. A graça de Deus é aquilo que nos dá a condição de se relacionar com Deus. Uma vez eu perguntei para Deus, falei assim, Senhor, como que alguém pode se aproximar do Senhor sem nenhum interesse? O Senhor não só tem tudo, mas como pode fazer tudo? Como que alguém pode chegar perto de ti? Eu lembro que eu atendi um moço que ele era muito rico, muito rico, muito rico. E quando ele ia caçar namorada, ele ia para um lugar onde ninguém conhecia ele, e ele colocava a pior roupa que ele tinha e o carro mais simples que ele podia. E ele sempre tinha esse medo, essa era a pira dele. Ele nunca sabia se numa relação a menina estava com ele por causa do que ele tinha ou por causa do que ele era. E eu fiquei imaginando esse drama, né? Como que eu vou chegar diante de Deus se eu sei quem o Senhor é? Sem ter interesse. Ele disse assim, filho, é por isso que eu já dou tudo de uma vez. A Bíblia vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele o quê? Todas as coisas. O que você quer de Deus? Você já tem em Cristo sim e o amém. É teu. Falei, Senhor, mas as pessoas que ganham muitas coisas, elas têm medo de perder depois. Aí ele falou, é por isso que os meus dons, os meus presentes e as minhas vocações, os meus chamados são irrevogáveis. Uma vez dado, já era. Eu fico tanta gente perdida, apavorada, com medo de perder a salvação. Se você de fato é salvo, pode ficar sossegado. Porque aquele que começou a boa obra em você, ele é capaz de terminar ela, de completar ela. A graça não deixa ninguém pelo meio do caminho. Gente que hoje acorda salvo, toma café salvo, vai almoçar, levou uma fechada no trânsito, mostrou o dedo, já perdeu a salvação na hora. Você dá risada, né, Du? Mostrou o dedo hoje, né, vagabundo? Pode ficar tranquilo, Du. Não. Eu dou. Tá dado. Por quê? Para você chegar. Para você chegar sem interesse. Mas a graça não cabe na nossa cabeça. Então, a gente vai usando alguma forma de usar a palavra graça, mas de fazer com que ela caiba na nossa cabeça meritocrática. Então, a gente vai sempre atribuindo à graça alguns adendos, de tal forma que a gente transforma a graça em algo que ela não é mais. Então, o texto vai dizer assim, ora, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Sabe aquela ideia? É pela graça. Porém, mas, contudo, entretanto, você vai precisar fazer sua parte. Então, o que a gente não entende é que numa relação existe reciprocidade, mas não existe pagamento. Uma relação não existe razão. Eu falei, acho que disse aqui domingo passado, mas eu quero só expressar de novo. Eu atendendo uma paciente e ela não sabia entender a razão pela qual o seu casamento tinha acabado. E eu falei, você precisou de uma razão para casar? Se alguém chegar para você, ó, eu observei você aqui, você tem isso, tem aquilo, isso aqui ticou aqui, eu tenho razão para casar com você. Vamos casar, você casa?
Ou eu estava observando aqui na sua ficha, aqui no seu currículo, eu percebi aqui que você é herdeira de uma fortuna. Então, por esta razão, eu gostaria de me casar com você. Você casa? O relacionamento é algo que não se explica. O Jung Musung vai dizer, é por isso que não se ama quem se quer, se ama quem se ama. A relação, ela não pode ter motivos. Da mesma forma, o término também não precisa. Basta alguém não querer. Que se você amar essa pessoa, você vai precisar liberar ela. Porque você infligir a ela o sofrimento de estar com você quando ele não quer, quando ela não quer, não é prática de alguém que ama. O amor liberta. É por isso que o pai do pródigo não só deixa o filho ir, como banca a loucura do filho ir. Pai, dá minha parte dos bens que me cabe. Tá bom, toma aqui. Não, dá uma bronca nesse menino, amarra esse menino aí, faz ele ficar. Não posso. Ah, então não dá nada para ele, deixa ele ir sem nada. Também não posso. Por quê? Porque senão ele acha que eu tô fazendo isso para proteger a grana. Mas eu só vou deixar ele livre, porque eu quero proteger a relação. Para que quando ele ficar na minha casa, ele fique porque ele quer. Então ele esteja na minha casa. Porque não me interessa alguém que esteja dentro da minha casa, mas cujo espírito, a alma, o coração esteja lá fora. Eu quero alguém que antes de estar aqui em corpo, esteja aqui em vontade, em liberdade, em relação. A graça não pode ser entendida como um but. Ela não pode ser entendida como um mais, como um porém. Graça é isso. Graça. Graça não se paga. Mas quando se está numa relação, pense num casal apaixonado. Pense num esposo que ama a sua esposa. Pense numa esposa que ama o seu marido. Que quando recebe um beijo, sabe que jamais poderá pagar por esse beijo. Mas sabe que nessa interação relacional precisará beijar. Não como uma necessidade, mas como algo que brota da relação. Então é óbvio, meu irmão, minha irmã, que nesse processo com Deus existirá sempre uma reciprocidade, mas jamais isto será uma paga. Se isso for de fato o Evangelho, se isto for de fato uma relação. É lógico que sempre que Deus andar na sua direção, você andará na direção dele. Mas isso não como alguém que tenta retribuir a Deus. Porque o que você tem aí que você não recebeu dele? O que você tem que você acha que é exclusivamente seu, inerente a um ser pseudo-eterno e divinizado, cujo Deus pode se interessar? Nossa, aquele brinquedo ali eu não tenho. Será que ele não quer barganhar comigo? Tudo que você tem, a vida, a respiração, a inteligência, as oportunidades, aquilo que tem a ver com Deus é dado, é graça. E a salvação é a mesma coisa. A salvação do quê? A salvação dessa mentalidade que nos priva da relação, dessa mentalidade que nos coloca como única alternativa de proximidade dessa divindade, a barganha, a troca, que faz com que eu me torne pior, com que eu olhe para um irmão que não esteja no mesmo ponto da caminhada, que não esteja no mesmo ponto de lucidez que o meu, talvez, entre aspas aqui essa lucidez, e me ache diferente dele, dizendo, Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, nem mesmo como este meu cunhado bêbado que não vai na igreja. Eu sou melhor do que ele. E não sabe que a graça de Deus está sustentando o seu cunhado como a sua própria vida, inclusive a sua soberba. A nossa presunção religiosa só é possível pela graça divina. Da qual a graça
quer e me quer salvar. É por isso que a salvação só tem uma maneira de ser experimentada. Tamanho é o seu valor, tamanho é a dimensão da sua preciosidade, da obra realizada em Cristo Jesus em meu e em seu favor, que você jamais teria condição de pagar por ela. E a única maneira de você usufruir desta salvação é se Deus lhe der, e se você, como um mendigo da graça, receber. Agora, qualquer tentativa posterior de justificar tamanha bondade e amor expresso na cruz do Calvário, em que Deus te ama, me ama e amou o mundo todo de tal maneira que deu o seu Filho, qualquer tentativa de justificar esta ação se configura numa desvalorização eterna deste ato. Se você quiser dar motivos a Deus para gostar de você, para salvar você, você está inviabilizando a relação. É por isso que Deus ama de baciada. É por isso que Deus ama todos. Primeiro, porque é amor. E segundo, para que qualquer um que queira experimentar este amor de Deus possa experimentá-lo, porque é graça. Mas qualquer um que tenta pagar, transforma Deus numa puta, com todo respeito. Ou num michê. E é isso que nós vemos acontecendo em nossas comunidades de fé cristãs hoje, na nossa cidade e no nosso país. Mas a graça ela é tão escandalosa. Esses dias chegou para nós aqui, esse pessoal aí do Graça Bruta, desse movimento, alguém falando assim, é um lugar onde tudo pode. Vai lá que lá pode tudo. Primeiro que não sou nem eu quem digo isso, quem diz é a Bíblia, né? Ela diz que tudo vos é lícito. Ela diz que nem tudo vos convém. Tudo vos é permitido. Paulo vai dizer, tudo me é permitido, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas oportunidades. Quando você fala da graça, a graça implode esta lógica religiosa, pelo qual o clero consegue dominar o gado. Eu até aceito falar de graça. Aceito a graça limitada, a graça mais alguma coisa. Mas a graça como descrita aqui, a graça que diz que graça é graça e que se tiver uma vírgula já não é mais graça, essa graça eu não aceito. Essa graça é perigosa. Essa graça vai fazer com que as pessoas pequem. O Spurgeon já dizia, se você pregar a graça e não for mal entendido, muito provavelmente você não pregou a graça. Você pregou essa graça limitada, condicionada. Meu irmão, minha irmã, você não vê na Bíblia dizendo para pecador não pecar. Você vê na Bíblia dizendo para pecador se arrepender. A Bíblia fala assim, o justo, justifique-se ainda. O limpo, limpe-se ainda. O impuro, cometa impureza ainda. O pecador, peque ainda. A graça é esse escândalo, irmãos. A graça do Evangelho. Se você quer experimentar o poder de Deus, do Evangelho, não existe outro meio. Senão, você vai ficar equilibrando pratos a sua vida inteira e achando que isso é vida cristã. Senão, jamais você entenderá a base da sua fome.
Você vai tentar preencher a sua vida com uma série de coisas que estão fora de vocês, inclusive com relacionamentos onde ninguém é respeitado, onde o outro não é visto como o outro ou como eu. O outro é sempre visto como uma oportunidade de satisfazer a minha fome. E vai descobrir que por mais que você trague o mundo inteiro, a sua fome permanecerá lá. Gente que vive no aprisco do descanso, cansado. Gente que vive se arvorando perdoado por Deus dos seus pecados, enquanto não consegue dizer não a si mesmo. Gente que está disposta a ir para o céu, não quer nem saber se Deus está lá, só quer saber de se dar bem ou de não se dar mal. Que canta e ora para si mesmo, que jejua segundo Isaías 58, para que se faça todo o seu trabalho. Gente que chama de ir à igreja, ir a um endereço. Gente que chama a leitura bíblica de prática espiritual. Gente que faz de oração reza. Gente que faz de Deus o diabo e nem sabe. Mas Deus te amou. Deus te amou, Gui. Deus já amou o Di, amou o Paulo, amou o Roberto, me amou, amou a todos. E por quê? Qual que é a vantagem de Deus nisso? Relação não se tem vantagem. Esse dia eu peguei um livrinho, eu tinha que falar numa palestra de casais, e eu estava passando num sebo e vi um livro, e eu comprei o livro de raiva. Porque o título dizia assim, era uma pergunta, casar vale a pena? Eu respondo, você não vale. Se você encarar o casamento como um negócio, como um lugar de se ter vantagem, você vai ter que abrir mão de você, da sua vontade, você vai ter que olhar para o outro, você vai ter que abrir mão dos seus recursos, do seu tempo, da sua vida. Essa pergunta não cabe no casamento. Porque eu não vou num casamento para valer a pena. Eu não vou para um casamento para me dar bem, eu vou num casamento para me dar, para me doar. Segundo Deus, né? Caso contrário, não há casamento. O que há é associações. Mas gente que faz culto para casar. O Evangelho, ele é a expressão de um Deus louco, doido, com um amor furioso, que quando veio a este mundo, não veio tirar satisfação, não veio saber se você estava certo, se você estava errado, veio providenciar toda uma realidade para que você pudesse ter comunhão com Ele. Veio providenciar tudo aquilo que era necessário para que você pudesse entrar na sua presença confiadamente. Amparado pelo seu comportamento, pela sua prática religiosa? Não. Amparado pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pelo qual eu recebo a remissão dos meus pecados e tenho diante de mim um caminho que é o próprio Cordeiro, pelo qual eu posso trilhar e encontrar um véu rasgado de alto a baixo, onde a presença do Pai não está mais impedida, obstruída, onde eu posso chamar Deus de Pai, de Abba, de Paizinho querido, e falar, tem misericórdia de mim que sou pecador. E encontrar da parte de Deus um Pai pendurado em meu pescoço, me abraçando e me beijando e dizendo, vamos celebrar porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Esse evangelho queima em meu coração. Agora, não me convidem para falar desta lógica anti-graça, anti-cruz, anti-Deus, que escraviza pessoas, que domina consciências, que cresce pelo medo e pelo interesse. Porque o Senhor nos chamou, nos compartilhou um ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, nos reconciliando consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o privilégio de dar esta boa notícia às pessoas. Por isso, se essa é uma boa notícia para você, eu quero dizer para você que está aqui, para você que nos vê pela internet, que é graça e que Deus te quer. Deus não veio buscar peões de obra, Deus veio buscar filhos e filhas. E para isso você já está perdoado, perdoada. E esse perdão, mas já que é de graça, eu vou pecar. Querido, faça o que você quiser da sua vida. Deus não vai pegar gripe com seu resfriado, não. Se você quiser mentir em todas as suas relações, este ano inteiro, você ainda tem tempo. Só observe o que vai acontecer na virada do ano, como a sua vida estará. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com você, com a sua vida, com o bem, com a vida. Se você quiser roubar, roube. Este ano inteiro. Muito provavelmente no final do ano você estará preso ou passando por dificuldades. Se você quiser viver uma vida de adultério, vá viver. Experimente como estará a sua alma, o seu relacionamento, a sua paz, se você vai dormir. Experimente como estará a sua casa, a sua família, seus filhos. Deus vai continuar sendo Deus. A graça é o que te dá a condição de dizer não a si, de experimentar o poder da vida de Jesus Cristo e de andar na direção da verdade, não porque tem pontos com Deus, mas porque anda com Deus e sabe que o que Deus diz é bom. E mesmo que você não haja poder para viver a bondade da vida, você vai experimentar a vida de Cristo se expressando em você. Porque a vida cristã não é repressão da vida velha, não é não posso isso, não posso aquilo, como está em Colossenses, não toques, não proves, não manuseis. A vida cristã é a expressão da vida nova. É Cristo em mim, a esperança da glória. É não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso, irmãos, que nós entendemos que gera de fato relacionamento com Deus. E é isso que gera vida em nós. E é isso que dá sentido a tudo que nós fazemos, ao beijo que nós devolvemos em Deus quando nos somos beijados por Ele. Não para retribuir um beijo que Ele nos deu, mas porque um beijo pede outro beijo, numa relação. Porque uma vez que Deus fez tudo na minha direção, eu posso fazer tudo na minha vida agora na direção dele. Que o Senhor nos abra os olhos para que fazer parte da igreja faça sentido, para que o irmão não seja desprezado, para que a vida não passe da vocação para a obrigação, onde eu sou chamado a um relacionamento, para uma situação onde eu sou obrigado a estar com alguém. Caso contrário, ele não vai me ajudar, ou caso contrário, ele vai complicar a minha vida, porque é isso que tem sido dito aí. A graça, ela é escandalosa, mas ela não deixará de ser graça, porque ela escandaliza a mim e a você. Ela é escandalosa, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é escandaloso. Um Deus crucificado é escandaloso. Desde a antiguidade nunca se viu, nem com ouvido se percebeu um Deus para além de ti, que trabalha para aqueles que têm a sua esperança nele e nele somente. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é quem opera por meio da tua palavra. Por isso, Pai, gere vida em nós, consciência
de que o Evangelho é um chamado a andar contigo. É como o Senhor falou com Abraão: anda comigo, Abraão. O resto eu vou fazer, eu vou te fazer perfeito, mas anda comigo. O que? Eu vou fazer a pergunta do salmista: o que tem essa humanidade? Ou o que é o homem para que dele te lembres, para que o visites, para que queira estar com ele, para que se importe com ele? Eu não sei, ó Deus, mas eu não quero ser privado da tua comunhão, da tua relação, ó Pai, porque eu não encontro em mim razão para o Senhor me amar. O Senhor me ama porque o Senhor é amor. E para eu poder desfrutar do teu amor, o Senhor já providenciou a minha santidade. A tua palavra diz que tanto os que são santificados, como aquele que santifica, Jesus, todos nós viemos de ti, e que Ele é o caminho para ti, e nós queremos viver nesta dimensão, te chamar de Pai, mas te perceber como um Pai, viver descansado, confiado na tua palavra, no teu amparo, na tua provisão, no teu cuidado, na vitória do teu Cordeiro. E desta forma o nosso coração se encherá de gratidão, de amor, e isso redundará em louvor ao teu nome, mas não porque queremos algo de ti, porque digno é o Cordeiro, porque digno é o Senhor de receber a honra, a glória, o louvor, porque o Senhor operou uma poderosa obra em nossa direção. Senhor, salva a nossa cidade, salva a nossa nação deste pseudo-evangelho que escraviza as pessoas e que inviabiliza o relacionamento contigo. Pai, dá-nos a graça de, pela graça, nos entender agraciados e amados por Ti. E dá-nos, Senhor, o compromisso de uma relação. E compromisso não é dever, compromisso não é obrigação. Compromisso é a reciprocidade do amor. É aquele que se importa porque ama, que quer agradar porque ama, que quer servir porque ama, que quer estar junto porque ama, que quer porque ama. Faz este milagre na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, de quem mais nos ouve ou nos ouvirá posteriormente. E aviva a tua igreja nesta cidade, Senhor. Levanta homens e mulheres, moços e moças, cheios do teu Espírito e com os olhos desvendados para o Evangelho da graça de Deus, para anunciar a tanta gente cativa, ferida em nome de Deus, que acha que te conhece, mas que não sabe de ti nada, Senhor, a não ser o que a religião lhes ensina. Faz, Senhor, desses homens e mulheres, moços e moças, instrumentos da tua salvação, do teu evangelho, da tua graça. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.